Olá, boa tarde a todos os amigos, amigas da TV 247. Sextou, né, Léo? Hoje tem Léo ao quadrado, é Sextou. isso? E hoje é aquele dia especial em que a gente dá boa tarde para os inimigos da TV 247, que se tem um programa que vem inimigos é o Léo ao quadrado. E o objetivo nosso não é aniquilar os inimigos, é exatamente convertê-los em amigos. Então compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, inclusive com aquelas pessoas que você não gosta, aqueles eleitores do Bolsonaro, seja lá o que for. Vamos levar conhecimento para as pessoas, vamos distribuir conhecimento, porque tem sido a coisa mais escassa nos últimos tempos, principalmente nos veículos de mídia, né, Léo? Ô, Léo, por que você é tão paranoico? Você acha que tem inimigos do Léo ao quadrado? Léo ao quadrado não tem inimigos, só tem amigos e amigas. Eu falo isso porque você fala bom dia, amigos e amigas da TV. Aí aparece um Magno Christen, um Cauê, Transmonte, dando a xingar. Aí ele se mostra inimigo, mas é só por enquanto. Depois ele fica amigo do Léo Quadrado. Ô, Léo, você tem um trauma com o Cauê Tresmonte, né? O que tem o Cauê Tresmonte com você? O Cauê Transmonte, eu sempre tentei entender o Cauê Transmonte, mas, assim, eu pesquisei um pouco sobre o Cauê Transmonte. Ele tem um poder muito grande de encheção de saco, e o Cauê Transmonte tem poder até de influência nos canais de comunicação, como o Brasil 247, mas isso é outro assunto. O Cauê Transmonte é muito poderoso, mas ele sumiu. Eu não sei se morreu de Covid-19, inclusive, Cauê, se você estiver aí usando outro nome, pode voltar a usar o nome Cauê Transmonte, que apesar de você ser o cara mais chato, eu tenho muito carinho pelos chatos que acompanham. Fala, ele pode ter tido algum problema com você, mas eu já vi ele fazendo vários comentários legais aqui. Eu nunca reparei nada que fosse hostil. Deixa eu dar um alô aqui para o Juninho, dizendo boa tarde, Léo 2, grande abraço a todas e todos. Pessoal chegando, Heloísa Cassiano mandando aqui boa tarde, Léos. A Nina Araújo até exagera, fala assim, boa tarde, maravilhosos, né? Então, obrigado aqui pela gentileza. Léo, essa semana você gravou alguns vídeos e você entrou em umas polêmicas interessantes. Você defendeu o apoio de toda a esquerda em São Paulo ao Guilherme Boulos, em uma posição que está crescendo diante das pesquisas, e você defendeu também a tese de que as vacinas não devem ser obrigatórias, né? Que você pode até ter incentivos para que as pessoas se vacinem, mas não obrigar as pessoas a se vacinar, porque isso cria um discurso para a direita e para a extrema-direita, para que ela se coloque como defensora da liberdade contra ditadores. Muitas notícias estão acontecendo, tem eleição nos Estados Unidos, parece que o Trump está rodando mesmo, vamos falar de vários temas. Mas eu queria começar por essa sua posição em relação ao Guilherme Boulos. Por que você acha que é o momento de apoiar o Guilherme Boulos e não ter candidaturas de cada partido? Então, Léo, o que acontece? Nós, principalmente o campo progressista, ele começou a ser governado pela falta de percepção de que do lado de lá existem estratégias fortíssimas, estratégias inteligentíssimas. As estratégias, obviamente, as melhores estão nas mãos de quem consegue pagar os melhores estrategistas. E aí você percebe qual que é o posicionamento do Covas nesse momento. Que coisa confortável. Enquanto a gente tem uma briga, uma polarização, a polarização principal, que é agora Russomano e Boulos, e uma subpolarização, que é dentro do campo progressista, que é Boulos ou Tato. Isso está muito confortável, porque nós temos pessoas do campo progressista se atacando por ser Russomano ou por ser Tato ou Guilherme Boulos, e a gente tem a grande polarização entre Russomano e Tato, e o que vem sendo provado aí é que quem está no segundo turno é o Covas. Agora, olha que coisa confortável para o Covas. Se ele chega no segundo turno com o Russomano, ele vai ganhar votos, inclusive, do campo progressista, porque durante todo o período eleitoral foi convidado a ter ódio do Russomano, ou seja, o campo progressista, sem querer, vai ser conduzido como massa de manobra para trabalhar para o PSDB. Se o Covas chega no segundo turno com o Guilherme Boulos, o pessoal que tem ódio da esquerda, ódio do PT, ódio do campo progressista, vai ter a obrigação de lutar em nome da mamadeira de piroca e do kit gay para evitar que o Boulos possa ser eleito. Em contrapartida, o Covas tá de fininho, tranquilo, sem agressão. E hoje no Brasil o que motiva mais é o ódio. Se a gente tivesse uma frente ampla desde o início, obviamente a gente já estaria com essa situação
muito mais consolidada, a gente já teria, em primeiro lugar e segundo lugar, a gente já teria a divisão clássica entre representação das elites e representação dos trabalhadores, e a gente teria a oportunidade de discutir pautas políticas, mas por enquanto o que a gente está vendo é troca de agressões. E essa troca de agressões, ela só vai, obviamente, consolidando o ódio. E a divisão dentro da esquerda, então, só vai criando uma possibilidade que é o pior dos cenários. Russomano e Covas no segundo turno. Mas o Guilherme Boulos está crescendo. Na realidade, a gente não está tendo agressões entre Boulos e o Gilmar Tato. Eles estão se preservando, mas existem ataques entre os eleitores. O que é muito pior, que é o que aconteceu durante a campanha de 2018 entre os eleitores do Lula e os eleitores do Ciro. No segundo turno, quando os eleitores do Ciro poderiam ter evitado a ascensão do Bolsonaro ao poder, eles já estavam com tanto ódio dos eleitores do Haddad que eles preferiram ficar em casa ou ir para Paris. Ô, Léo, eu estou compartilhando aqui uma reportagem aqui para o pessoal olhar as pressões em torno desse movimento. Hoje foi o Leonardo Boff que fez um apelo público para que o Lula apoie o Boulos, né? Ele fala: trata-se de vencer o bolsonarismo e salvar a dignidade política do Brasil. Porque, exatamente, se não houver um dos candidatos de esquerda passando para o segundo turno, teríamos um segundo turno entre Covas e Russomano, e aquilo que você fala que seria o pior cenário, né? A frase do Boff é a seguinte: me desculpe, meu amigo Lula, penso que em São Paulo, segundo as pesquisas, o PT tem poucas chances. Seria um gesto político, generoso e amigo dos pobres e sem teto apoiar a chapa Boulos-Erundina. Trata-se de vencer o bolsonarismo e salvar a dignidade política do Brasil. Faça-o e milhões o apoiarão. O que você diria desse apelo do Leonardo Boff, Léo? Eu acho que esse apelo do Leonardo Boff, ele poderia servir, inclusive, como um instrumento de referência para todo comunicador que se diz progressista. Político é difícil porque político tem partido, mas todo comunicador que se diz progressista, ele tem que picar a mula dessa ideia de fechar em cima de um ídolo ou de um partido e usar exatamente essa máxima trazida pelo Leonardo Boff. Você deve defender aquela candidatura mais viável que consiga realizar o governo para o maior número de pessoas. Isso é a máxima fundamental do pensamento de quem se diz progressista. O que é um governo para o maior número de pessoas? É um governo que, no lugar de governar para os 1% mais ricos, consiga governar para o maior número de pessoas dentro da cidade. Se a gente tiver tanto Russomano como Covas, a gente vai ter, ou através do PSDB, a continuidade do esquemão de licitações de obras públicas para desvio de dinheiro público, ou então, através do Russomano, a gente pode ter um Russomano de helicóptero sobre as favelas de São Paulo, metralhando as pessoas, porque isso é chique, isso é legal para quem é apoiado pelo Bolsonaro. Se a gente tem a oportunidade de ter o Boulos, que está realmente bem na frente do Tato, na cidade de São Paulo, a gente tem a possibilidade de mostrar para o resto do Brasil a diferença das políticas. Porque o grande problema hoje é que nós estamos perdendo tanto os locais onde a gente pode mostrar políticas públicas, que vai chegar um ponto em que ninguém vai se lembrar do que é uma política de esquerda. A gente só vai ter demonstrações de políticas de direita. Hoje, se a gente imagina a Prefeitura do Rio, a Prefeitura de São Paulo, Governo do Rio, Governo de São Paulo, gente, o que a gente tem para mostrar para os brasileiros? Olha, veja a diferença que é um governo progressista. Até aqui em Minas Gerais nós tivemos a vitória de um liberal, que apesar de não ser do partido do Bolsonaro, políticas liberais. Então, tá difícil. Nós temos que ocupar algum espaço expressivo para desenvolver políticas públicas para servirem de exemplo, para mostrar isso que faz o campo progressista no poder. Disputar só por disputar, com partidarismo fanático, e no final das contas nadar e morrer na praia não adianta nada. O Anísio Barreto fala: não gosto dessa pressão, acho um desrespeito ao Tato. E a Sandra Peducci discorda e fala: concordo com Leonardo Boff, temos que apoiar o Boulos aqui em São Paulo. Muitas pessoas, Léo, me orientaram, me sugeriram, dizendo: o 247 deveria assumir uma posição, apoiar uma candidatura A, B, C ou D. A gente tomou a nossa decisão editorial de não apoiar nenhuma candidatura. Nós apoiamos o campo progressista de uma maneira mais ampla. São Paulo tem 3 candidatos.
tem o Boulos, né? Tem o Tato, tem o Orlando Silva, e tem a candidatura do PCO, enfim, tem outras candidaturas que estão colocadas também. Nós dialogamos com todos. Eu não acho necessário que a gente defenda a candidatura de A ou de B ou de C, mas sim que a gente dê vazão a todas as opiniões. Então tem gente que concorda com você, acha que é hora de apoiar o Boulos, tem gente que acha que é desrespeito ao Tato. A Cantônia fala aqui, ó, Cantonia, né? É mais complicado ainda. O PDT está falando mal do Boulos no Face, dizendo que quem tem chance de vencer o Covas é o Márcio França. PDT sempre decepção. O Márcio França, eu acho que ele não pode ser considerado como alguém do chamado campo progressista. É um cara que não tem uma identidade ideológica muito clara. Mas eu queria te passar aqui antes, Léo, só para a gente falar um pouco do Tato também. Existe esse ponto do PDT, esse ponto merece ser falado, Léo, que até inclusive o assunto do boletim do Tato hoje. Então, eu vou deixar essa matéria já aqui enquanto você fala do PDT. Uma coisa que nós precisamos observar é as vulnerabilidades, que é o tal do teto de vidro. Essas vulnerabilidades, elas existem e são elas que dão a percepção de que se as coisas continuarem como estão, é o Covas que vai ser reeleito. Por quê? De um lado, o Covas pode explorar no segundo turno contra o Boulos a ideia de que o Boulos representa desapropriação de casas. Eu não estou falando que ele representa isso, mas o idiota pode acreditar que ele representa isso. Então, aquele camarada que ficou 30 anos pagando o seu apartamento de 2 quartos, ele vai pensar, meu Deus, o Boulos vai tomar o meu apartamento, vai entregar para o MTST, né? Infelizmente, é assim que funciona a campanha política. Eles vão espalhar esse tipo de fake news, porque o Boulos tem essa vulnerabilidade. Por outro lado, o resultado que não seria muito diferente, a única diferença é que de um lado a gente teria um de helicóptero metralhando as pessoas, por outro lado a gente teria um de carro fiscalizando os desvios das verbas para asfaltos e outros tipos de obras que dentro da cidade de São Paulo só estão prejudicando a cidade, que eles estão tirando, impermeabilizando a cidade, criando mais enchentes, né? Não faria muita diferença para o povo de São Paulo, seria ter o Russomano e o Covas no segundo turno, mas o Russomano tem a vulnerabilidade de ser o candidato do Bolsonaro, o que faz com que os eleitores da esquerda se motivem a votar no Covas, mesmo sendo Covas do partido do Aécio. Então, essas vulnerabilidades, elas precisam ser observadas. O Covas está vivendo o melhor dos cenários, porque ele tem 2 grandes adversários que são frágeis no segundo turno por causa dessas vulnerabilidades, que são vulnerabilidades que engajam pelo ódio. O Covas consegue engajar a esquerda a se levantar contra o Russomano pelo ódio do Bolsonaro. Assim como o Covas consegue engajar os liberais, os revoltadinhos, os bolsominions, para lutarem contra o Boulos no segundo turno, por causa da possibilidade, sei lá, do kit gay, ou seja lá o que for que eles vão inventar dessa vez que a esquerda vai fazer, o comunismo, seja lá o que for a idiotice. Mas são vulneráveis, sim, no segundo turno. Bom, o Tato concedeu uma entrevista ao jornal O Globo e falou que não tem a menor hipótese de desistência. A frase dele é: não existe essa possibilidade, estamos crescendo, o PT está unido, a militância está na rua, o presidente Lula está totalmente empenhado. A aceitação do PT na rua é muito boa, então ele está colocando que não tem o menor risco de que haja uma desistência. Aqui você tem pessoas no chat dizendo que é Tato até o fim, outras pessoas estão dizendo que o próprio Lula vai desistir daqui a pouco e vai apoiar o Boulos, enfim, e eu não vou intervir dizendo que o melhor é fazer isso ou aquilo. O Celso Barreiro fala... A única coisa que me prejudica naquilo que você trouxe é o Lula estar nas ruas de máscara em plena pandemia, o resto faz parte, é política. Não, o Lula não estava nas ruas, não, ali era uma gravação, na verdade, de um vídeo de apoio, né? Só, o Celso Barreira está dizendo, o PSOL não apoiou o Haddad e ninguém pressionou desse jeito. Antes da eleição, o que se falava é que se o Haddad fosse candidato, o PSOL teria apoiado o Haddad. Como o Haddad não quis ser candidato, o Boulos aguardou o movimento do Haddad para lançar a sua candidatura junto com a Erundina. E aqui, Léo, eu queria te trazer, ainda sobre a eleição, essa matéria que saiu na Carta Capital, dizendo: Covas prefere enfrentar Russomano a Boulos no segundo turno. Ele acha que é mais fácil ganhar do Russomano do que do Boulos, porque o Russomano virou esse cara que todo mundo detesta, né? Que é o cara do Bolsonaro, que é o cara odiável, que é o cara que humilha trabalhador, enfim. O Bolsonaro está fazendo de tudo para que o Russomano chegue ao... Aliás, o Bolsonaro não, o Covas
O Covas, como você falou, o grande sonho dele é ter que enfrentar o Russomano nesse segundo turno. Até por questão de coerência, se o Covas enfrentar o Russomano no segundo turno, o Covas vai ter os votos do Boulos. Até por questão de coerência, porque o Russomano representa a opressão, ele representa o Bolsonaro. Então ele representa o anti-Boulos. Já o Covas não é anti-nada, o Covas está tranquilo. O Covas só está sentado vendo o espetáculo. Só isso. Léo, e aqui agora trazendo mais uma notícia, então, também de eleição, é a mudança no comportamento do Russomano, né? A propaganda aqui dele era muito ridícula, era como se ele e Bolsonaro jogassem no mesmo time, um cruzava a bola para o outro, aí o cara cabeceia, faz um gol, como se fosse assim uma dupla usando o mesmo uniforme, né? Agora, o Russomano percebeu que o Bolsonaro está em queda nas grandes capitais, em São Paulo também. Ele se descola do Bolsonaro e diz ser favorável à vacina chinesa. Até ontem ele era contra, agora ele está ficando favorável. Será que o Bolsonaro está virando assim o pior cabo eleitoral possível nessas eleições? Por que esse cara está fazendo esse movimento de distanciamento? Olha, a gente pode ver o Russomano como sendo um mini Dória. Né? Ele faz as experiências, na hora que ele percebe que essa tentativa de criar um personagem opressor de última hora não deu certo, ele tenta se readaptar. Nós temos dentro do Brasil as pessoas que são contra a vacina chinesa, temos dentro do Brasil as pessoas que são contra a China, e elas manifestam essa posição contrária à China, normalmente utilizando um telefone produzido pela China, num roteador, roteando a internet, né, um roteador produzido pela China, ou usando um computador produzido pela China, talvez sentados numa cadeira produzida na China. Mas, enfim, temos essas pessoas, sim, que são contra a China, e algumas são contra a vacina chinesa. Mas uma coisa que poucas pessoas são a favor é de um período, né, assim, eterno dessa pandemia. Então essa pandemia é um divisor de águas, as pessoas querem no final das contas que a pandemia acabe. Ainda que uma pessoa seja eleitor do Bolsonaro, ela quer que a pandemia acabe. E se posicionar contra a vacina chinesa nesse momento é uma coisa que somente aqueles que são obrigados a se posicionar dessa forma vão fazer isso. Inclusive, eu trouxe até no Boletim 247 que o posicionamento do Bolsonaro em relação à vacina chinesa, no primeiro momento, foi de comprar, não foi o Pazuello. Ele usou o Pazuello como porta-voz para fazer uma experiência. Quando o Império chegou e deu lambada, ele caiu de joelhos ao Império, jogou a culpa no Pazuello e voltou atrás. Mas até o Bolsonaro, ele concorda com a importância de comprar a vacina chinesa. E agora, né, a piada que não pode ser deixada de lado, como a China já está muito avançada nessa pesquisa, pode ser que aconteça com a China, aquilo aconteça conosco, uma coisa básica, é comprarmos a vacina chinesa através de Oxford. Né? Pode ser que Oxford simplesmente chegue à conclusão que é muito mais interessante usar a pesquisa chinesa e revender para o Brasil. Nós não podemos comprar, é o que aconteceu com o nosso café um tempo atrás, né? O mundo não comprava o café brasileiro, quer dizer, o mundo comprava o café brasileiro, só que torrado e moído na Itália, na Colômbia, nos Estados Unidos, porque comprar do Brasil era coisa feia. Pode ser que a gente compre a vacina chinesa ainda através de Oxford, né? Mas vamos ver. A vacina de Oxford tem muitos insumos chineses. A gente vai falar mais de vacina depois, Léo, mas eu queria passar por outras cidades antes aqui. O Anísio Barreto fala, nos bastidores dizem ter negociação entre PT e PSOL no Rio, e em São Paulo negociam apoio mútuo com desistência de um e do outro. Se o PSOL apoiar a Benedita no Rio, a Benedita assume a segunda posição, supera o Crivella e supera a delegada Marta Rocha. Se o PT apoia o Boulos em São Paulo, o Boulos não assume a segunda posição, mas praticamente cola no Russomano. Você acha que é importante, você falou do Boulos, né? Você acha que é importante esse apoio do PSOL à Benedita no Rio de Janeiro também? Frente ampla, ela seria, nesse momento, obrigatória desde o início das eleições em todas as cidades brasileiras. O Brasil deveria perceber que é hora de fazer política e não politicagem. Só que o povo não é idiota. O grande detalhe que os partidos não estão percebendo é que eles não estão lidando com máquinas. Os partidos estão lidando com seres humanos que possuem sentimentos. Então, durante um mês,
o partido, por exemplo, vamos pensar na mesma coisa acontecendo no Rio e em São Paulo, para ninguém falar que eu estou sendo contra o PT ou a favor do PT. Né? Vamos pensar. No Rio e em São Paulo, esses partidos colocam pessoas para praticamente brigarem entre elas. Aí vamos trazer a situação de São Paulo. Eu sou Tato até o fim. Eu sou Boulos até o fim. E agora, na reta final, esses partidos decidem fazer uma união. Será que as pessoas vão? Esse é o grande problema. A estupidez da estratégia está aí, em motivar as pessoas até a reta final para que elas entrem num conflito uma com as outras, na expectativa de que você vai estalar os dedos 2 dias antes das eleições e vai fazer com que todas essas pessoas mudem de ideia. Pode acontecer exatamente o que aconteceu na eleição de 2018. Agora eu fico em casa. Ou seja, a ignorância que temos hoje no campo progressista é exatamente não ter essa noção de que não estamos lidando com máquinas que você pode virar um botão e está resolvido. Estamos lidando com seres humanos. Uma coisa seriam as frentes amplas desde o início, com o discurso alinhado desde o início. Agora a gente tem conversas do tipo, não, minha candidatura é até o fim, estou crescendo, é isso. Aí chega uma semana antes das eleições, tudo muda, e a cabeça das pessoas? Nós estamos lidando com seres humanos. Nós vamos colocar pessoas dentro de casa em abstenção, ou então pessoas indo para anular os votos de raiva por causa dessas brincadeiras de falta de consciência dos partidos que deveriam fazer frente ampla. E eu faço a crítica, tomo lambada, né, obviamente, tomo lambadas por causa disso, mas é o jeito que eu penso. A gente não pode tratar os eleitores como se eles fossem maquininhas, porque eles não são. Léo, prima pela sinceridade. Maria do Carmo dizendo, o povo é manipulado pelas redes sociais e pela religião. Léo, vamos falar um pouco de Belo Horizonte. Eu sei que você não mora mais em BH, mas você viveu em Belo Horizonte e hoje você está em Ponte Nova. Por que esse Calil, o prefeito Calil, é tão popular, é tão forte, está chegando aos 60%? Ele pode ser carimbado como um cara de direita, de esquerda? Qual é a do Calil? De onde vem essa força dele? A força do Calil vem da sinceridade. Eu não vou falar que o Calil não seja corrupto, que ele não vou falar nada disso, nem vou falar do projeto de governo dele, mas ele tem uma sinceridade muito grande, ele quebra o pau quando tem que quebrar, e ele é aquele camarada que, assim, ontem eu comentei, né, eu vou fazer um paralelo aqui mais ou menos, que tem uma coisa que eu me identifico com essa personalidade do Calil, que tem um perfil desses perfis que acham que vão controlar os comunicadores. Eu fiz um vídeo explicando que nós, como campo progressista, não podemos condenar a prosperidade. Então, se aparece uma pessoa próspera falando mal do aumento do preço do arroz, aparecem primeiro as pessoas de direita criticando essa pessoa, falando, lá, socialista de iPhone. Aí depois vem a própria esquerda deslegitimando o cara, falando, o cara é rico, o cara tem um jatinho, o cara tem um iate, e tá falando de preço de arroz. Se a gente continua atacando as pessoas ricas que estão a favor do campo progressista, que estão a favor da redistribuição de renda, a gente vai perdendo essas pessoas. Aí me vem um perfil lá, um tal de Cambara, falando que eu estou fazendo campanha pro Luciano Huck. Né, e vem fazendo piadinha, que eu já trabalhei pro Aécio, etc e tal. Eu falei, cara, eu não me curvo à ditadura da audiência. E pus aquela sigla bem bonitinha mesmo no vai se para ele, porque o que está acontecendo hoje é um problema muito sério. As pessoas acham que elas precisam ficar se adequando para que o público goste daquilo que elas estão fazendo. E o que eu percebi no Calil é o seguinte, no lugar dele se adequar politicamente para que as pessoas gostem dele, ele foi ele. E isso fez com que o Belo Horizontino gostasse dele, ele foi ele. Então, ainda que ele não faça determinadas políticas que poderiam ser tão interessantes, como, por exemplo, políticas de redistribuição de renda, como o programa Vila Viva, que foi feito pelo governo Pimentel e etc., ele é sincero. Ele bateu de frente com os empresários durante a pandemia. Ele foi um cara sincero, e isso fez ele conquistar as pessoas. Não tem uma ferramenta melhor para conquistar as pessoas a longo prazo que a sinceridade. A mentira faz você conquistar as pessoas por algum tempo. A sinceridade faz você conquistar as pessoas para sempre. Elas podem ficar com raiva,
ficam com raiva ali alguns dias, alguns meses, depois voltam e falam, não é que esse cara estava sendo sincero? Na hora eu fiquei magoado, mas ele estava sendo sincero. Então eu acho que o Calil conquistou Belo Horizonte por causa disso. Por isso que ele está tão grande. Muito legal. Não, muito interessante, porque de fato ele não é enquadrável em direita, esquerda, ele é enquadrável assim, quer dizer, é ele, né? Pode até ser carimbado como um político assim meio, não diria nem populista, porque não é, mas é um estilo personalista e como você falou, né? O cara fala o que dá na telha na hora e não está preocupado com a ditadura, com aquilo que você chama da ditadura, o que você chama de ditadura da audiência, com ele poderia ser a ditadura da popularidade, da aprovação. Ele fala o que ele acha que tem que falar e ponto final. E vai ganhar essa eleição, ao que tudo indica, com o pé nas costas. Aqui queria até destacar um comentário aqui do Alexandre Cincinato, e concordo com o que ele fala, a mentira é um tipo de violência, né? A hipocrisia é um tipo de violência. É muito legal isso. Ô, Léo, e Ponte Nova, cara, assim, eu sei que Ponte Nova não tá aí no noticiário nacional. Tem uma coisa engraçada que me chama a atenção. Ponte Nova tá no noticiário, sim, Léo. Então você me conta por quê. Eu vou te contar. Notícia, assim, um lugar que quase ninguém conhece, Ponte Nova. Até aqui eles estão usando a técnica do tapetão. Eu não tenho preferência dentro de Ponte Nova. Não tenho preferência porque todos os candidatos são amigos pessoais. Dentro da prefeitura tem pessoas que eu cresci junto, brincando na rua de jogar peteca. Não tem jeito de eu chegar e apoiar nem um candidato a vereador, nem um candidato a prefeito dentro de Ponte Nova. Então o que ganhar tá bom. Que fique bem claro isso. Para só um parênteses, você jogava peteca? Jogar peteca queimada, essas coisas de criança, ou seja, tudo é gente que crescemos, não é crescemos, é tudo gente que crescemos junto ali, então não dá para fazer politicagem dentro de Ponte Nova. De Minas, que eu morei em Belo Horizonte, né? Quando você vai alugar um apartamento, e aí o corretor fala, tem quadra de peteca, porque os mineiros jogavam muita peteca, cara. Peteca queimada, andar de carrinho de rolimã, tudo isso é da minha época. Então, olha, eu chego no partido de tem lá um camarada, o partido que está no poder hoje, um dos cabeças do partido, a mãe dele mora no andar de baixo da casa da minha mãe. O outro candidato a prefeito é amigo de infância, já morou aqui nesse prédio que eu estou hoje, já morou aqui durante um tempo. Aí o outro candidato, não tem jeito de você mirar e falar, não, eu quero esse candidato, não dá, né? Enfim, não dá para, mas uma coisa eu preciso admitir, Ponte Nova está no noticiário, Ponte Nova, o que aconteceu? Aí Ponte Nova vai para o noticiário, por quê? Porque o prefeito, a Band teve o trabalho de vir na cidade de Ponte Nova para filmar um caso em que o prefeito está usando uma distribuição de material de construção, supostamente usando uma distribuição de material de construção para comprar votos. E o mais interessante de tudo é o seguinte, é a matéria. Você vê a matéria, você vê as pessoas que você conhece sendo denunciadas, obviamente porque o candidato oposto tem um poder de influência, porque a Band não viria para uma cidade de 60 mil habitantes de graça, ela veio obviamente fazer essa matéria encomendada, e o pior, para rolar um tapetão, porque uma coisa, gente, isso é básico, nenhum prefeito perde votos porque está comprando votos. Você mostrar que a prefeitura está distribuindo telhas durante o período eleitoral, pode configurar crime eleitoral, mas ninguém deixa de votar no cara por causa disso. Agora, se o cara trocar de carro durante o tempo que ele estiver na prefeitura, muda. Por quê? Porque o brasileiro é invejoso. Ele se ofende com o prefeito ter ganho dinheiro, mas ele não se ofende com o prefeito estar distribuindo dinheiro para ganhar votos. Mas, enfim, saindo dessa parte mais técnica, indo para a parte do tapetão, então me vem a Band, aí tá lá, aí a Band fez aquela matéria toda fundamentada, mostrando as telhas nas casas das pessoas, aí achou uma personagem lá que até chorou, que isso é indignidade, eu tô pedindo essas telhas já tem um ano, vieram cá e falaram que tem que votar no Wagner, porque senão não pode ganhar as telhas, e aí aparece esse colega meu, que é colega meu de muito tempo, na matéria, aí perguntamos para o Anderson se ele sabe da história, aí aparece ele negando, não, claro que não, tá acontecendo isso não, aí a Band fala, mas está acontecendo sim, aí vai e corta para as pessoas mostrando as telhas, você vê a coisa acontecendo na sua cidade, nas ruas que você conhece, e por um esquemão que obviamente é para criar um caminho para caçar a chapa do atual prefeito para ganhar no tapetão. Mas aí, para Ponte Nova, eu já vejo uma análise, eu já vejo que a cidade já percebe quem está fazendo isso e o que pode acontecer é um revertério.
Se caçarem a chapa do atual prefeito, os eleitores do atual prefeito podem se revoltar e votar em outro cara, só pro cara que está fazendo essa armação raiva, não né? conseguir vencer. Mas o que é engraçado é interessante saber o que a Band está querendo em Ponte Nova, né? Mas, o que a Band está querendo em Ponte Nova? Não, lógico. É porque tem um dos candidatos aqui que tem influência com deputados, tem influência, obviamente, ele conseguiu essa matéria da Band. Mas é engraçado ver seus colegas lá dando depoimento numa matéria da Band, falando, não tem nada disso acontecendo, não. Aí o repórter fala, está acontecendo sim. Segundo a senhora fulana, é muito engraçado. Virou piada, política virou piada, eu assisti 3 vezes para rir. Recebi no WhatsApp, assisti 3 vezes para rir. Ô, Léo, vou ler comentários aqui. A Tereza dizendo assim, Tereza Domingos, precisamos evoluir nas candidaturas, precisamos nos unir sim e já. Priorizem o programa de governo. Valéria S. Concordo com Estopa. Só voto no PT a vida toda, mas agora vou votar no Calil, aí de BH. Valéria, deixa eu só corrigir o Roberto Henrique. Ele fala, isso é coisa de petista, comprar votos dos mortadelas. Não, o candidato ganhou aqui metendo pau no PT e apoiando o Bolsonaro. Né? Tá vendo? Um candidato ou seja, você está falando do candidato do Bolsonaro, você não está falando do o cara que está sendo acusado de comprar votos aqui é liberalzão, é Bolsonaro, quer Lula preso, não tem nada disso aí. É preciso derrotar então o bolsonarismo também em Ponte Nova. Valéria Reiter dizendo, a divisão e a censura nesses tempos líquidos se localizam em quase todas as instâncias e partidos. Léo, esse comentário da Simone é legal, também está dizendo, ela conhece muitos amigos aí de Ponte Nova, geniais e inteligentes, que só tem muita gente inteligente em Ponte Nova. Tem alguma coisa aí na água que deixa o pessoal mais esperto. Ô, Léo, vamos falar do tema das vacinas, então. Outra polêmica que você comprou. Você fez um vídeo dizendo que você é contra a vacina obrigatória. E eu queria que você explicasse a sua opinião, a sua posição. Por que você é contra a obrigatoriedade da vacina? Primeiro que é impossível a obrigatoriedade da vacina. Não, vamos imaginar o seguinte. Beleza, a vacina contra a Covid-19 é obrigatória. Aí, coloquem a cabecinha agora para imaginar, né? Vamos para o mundo lúdico agora. Imaginem a polícia batendo na sua porta. Quem é? Aqui é a polícia, é da vacina. Aí você fala, não quero vacinar, não. Bah, o cara arrebenta a porta da sua casa, chega lá com vacina e sai vacinando todo mundo à força. Pô, vamos cair na real. É impossível a vacinação obrigatória. Tecnicamente impossível. Segundo, é juridicamente impossível. Você pode criar restrições para as pessoas que não tomem a vacina, mas obrigar as pessoas a tomarem a vacina vai contra a Constituição Federal. Então, ou seja, é uma proposta legislativa que gera brechas para que a direita faça espetáculo em cima da proposta. Eles vão falar, vão entrar na sua casa, vão tirar a roupa da sua esposa, vão desnudar a sua filha e aplicar a vacina à força. E mais, a vacina chinesa. E para tirar, enfim, toda a palhaçada que for possível ser criada pela direita contra essa proposta de lei. Então, como ela não é tecnicamente possível, porque as pessoas podem falar que não vão se vacinar e ficam em casa e não se vacinam, e ela não é juridicamente possível, porque um projeto de lei não pode contradizer a Constituição, e a Constituição, ela é muito clara no que diz respeito à soberania do próprio corpo. O máximo que a gente poderia ter nesse momento seriam campanhas inteligentes para obrigar a vacina. Coisa do tipo, a empresa tal só contrata pessoas se apresentarem um cartão de vacina. O resto do mundo, obviamente, só vai aceitar você entrar se você tiver o cartão de vacina. Então, ou seja, você só sai do Brasil se você tiver vacinado. Ah, para você conseguir acessar tal coisa, somente se você tiver vacinado. Agora, falar na obrigatoriedade da vacina é criar uma brecha para ser contra-atacado pela direita, nem pode ser chamado de direita, pelo entreguismo, pela máquina de propaganda do bolsonarismo, e propor uma coisa que é impossível. Não dá, não tem como você chegar e obrigar as pessoas a tomarem a vacina. Você não tem condições técnicas de fazer isso. Uma coisa é você obrigar uma pessoa a ir para a cadeia. Você manda 20 policiais para irem na casa de uma pessoa, buscarem essa pessoa e levar essa pessoa para a cadeia. Agora, quantas pessoas a gente precisaria para obrigar todo mundo a tomar a vacina? Não, existem formas inteligentes disso acontecer. Né?
E esse é um tema muito delicado, Léo. Aqui, mas ó, a Terezinha está dizendo: o povo em geral vai querer tomar, nem precisa de campanha. Eu entrevistei o Wellington Dias recentemente, ele é presidente do Consórcio Nordeste, e ele falou: olha, a vacina não deve ser obrigatória, deve ser facultativa, mas quem não tomar vai ter restrições. Não vai poder viajar, não vai poder usufruir de serviços públicos, eventualmente não vão poder frequentar equipamentos públicos, escolas, postos de saúde, etc. e tal. E as pessoas assim são incentivadas, mas não obrigatório, né? E aí ele colocou essa posição. Depois surgiu essa polêmica. O Dória falou em vacinação obrigatória e o Bolsonaro passou a chamá-lo de projeto de ditador. Você acha que o Dória deu o discurso para a direita, então, para a extrema-direita? O Dória, no momento que ele propôs a vacina obrigatória, eu peço desculpas tanto ao Dória quanto à Glaze, eu sei da intenção, ela pode ser uma boa intenção, como pode ser uma intenção puramente eleitoreira, mas quando você fala a palavra vacinação obrigatória, você está sendo ditador. Você está indo contra a Constituição. Você não pode modificar a Constituição como executivo. Se tivermos uma nova Constituinte, porque a Constituição não pode ser modificada no artigo 5º, se tivermos uma nova Constituinte, e nessa nova Constituinte, o povo vai eleger, obviamente, os deputados da Assembleia Constituinte. Essa nova Constituinte decidir que, em todos os casos de pandemia, as vacinações serão compulsórias. E ali, obviamente, a Constituição ou ela vai deixar nos termos da lei, para a lei regular a compulsoriedade, ou então ela vai colocar com a polícia invadindo a casa se for preciso. Aí a gente vai ter uma regulação para isso. Agora, por um projeto de lei que vai contra o artigo 5º da Constituição, sem a menor condição técnica de realmente efetivar isso, se nós temos uma dificuldade até hoje, uma dificuldade de conseguir uma liminar para transfusão de sangue quando um testemunha de Jeová está dentro de um hospital, você acha que você vai conseguir vacinação obrigatória? Não, olha, a pessoa está correndo sério risco de vida. Não, a pessoa está em condição de quase morte. Por causa da religião, ela não quer receber a transfusão de sangue. Aí o médico tem que sair correndo e ir pedir uma liminar. Me parece que isso caiu, mas durante muito tempo foi assim. O médico tinha que ir correndo e pedir uma liminar para o juiz autorizar ele fazer a transfusão de sangue. Isso era difícil. Você imagina uma vacinação compulsória, arrombando a casa das pessoas. Não, gente, é só restringir o... Olha, shopping tal, só entra se tiver o cartão de vacinação. Comércio tal. Não é assim que está hoje. Só entra aqui se tiver máscara. Os próprios comerciantes podem incentivar a vacina. Olha, para entrar aqui nesse shopping tem que ter tomado a vacina, né? Você tem a carteirinha ali mostrando que você tomou a vacina. Pronto. Existem outras formas a não ser usar a palavra obrigatória. Já estão falando em falsificação de carteirinha de vacinação também, né? Ana Martel está dizendo, é isso, Bozo joga para a plateia dele, ainda pega Glaze e Dória, todos nós que esquecemos Queiroz, Michele, etc e tal. Mauro Nascimento está nos fazendo uma crítica, dizendo, a burrice anda atacando muito ultimamente, ou 247, a obrigação é para o Estado. Eu não entendi assim a fala do Dória, não. O que eu entendi da fala do Dória é que o indivíduo seria obrigado a se vacinar, obrigado pelo Estado. O Estado já é. O Estado já é. O Estado ele tem que oferecer a vacina, né? Ele tem que oferecer. Agora, a questão... Saúde é dever do Estado, ou seja, não precisa ter lei para isso, já está na Constituição, a saúde é dever do Estado, se o Bolsonaro não comprar, inclusive, que isso fique claro para que as pessoas entendam. O Bolsonaro, se ele não comprar as vacinas, tanto o governo do Estado quanto o prefeito da sua cidade tem a obrigação de comprar. Porque no SUS, a concorrência nessa parte relacionada à saúde, no Sistema Único de Saúde brasileiro, está na Constituição como sendo responsabilidade tríplice. O que significa que, olha, se o Bolsonaro não comprar a vacina, é obrigação do seu prefeito comprar. Se o Estado não comprou, o prefeito tem que comprar. Então, de alguma forma, essa vacina tem que sair. Como que eles vão resolver as contas depois? Isso não interessa. Mas uma coisa que já está na Constituição e não precisa de lei. A saúde é dever do Estado. Estamos em calamidade de saúde? Para de fazer asfalto, pô. Para de desviar a verba só um pouquinho. Compra essa merda dessa vacina. Não é aquela ponte lá que você estava querendo construir só para desviar 3%. Salva a vida das pessoas, compra vacina. Né? É dever do Estado. Então isso não precisa dessa lei, isso já é dever do Estado.
O Luiz Eustáquio está dizendo, vacina obrigatória é igual a voto obrigatório. Vai dar muito pano para manga ainda, a gente vai ver, mas eu queria, abordando ainda nesse tema, como é que você viu a humilhação dos generais, Léo? Porque o general Pazuello, que é o ministro da Saúde, ele havia dito o seguinte, não, veja bem, essa vacina chinesa vai ser a vacina do governo brasileiro, vamos comprar, distribuir para vários estados, etc. e tal. Aí vem o Bolsonaro, né, enquadra o general, porque ficou com ciúme, sei lá, do Dória, que estava ali à frente desse projeto, e depois grava um vídeo com ele. E o general fala assim, olha, a coisa é muito clara, um manda, o outro obedece. É óbvio que o general ele tem que primar pela hierarquia. Embora ele seja general e o Bolsonaro seja capitão, o Bolsonaro, gostemos ou não, ele é presidente da República. O presidente é chefe das Forças Armadas. Então, hierarquicamente, ele está acima do general e ele também, como presidente, está acima do ministro da Saúde. Mas você não acha que os generais estão sendo humilhados demais por esse governo, não? Ou você acha que é assim mesmo? Não, não. A visão que eu tenho, e eu não abro mão dessa visão, é que jamais... Olha, o Bolsonaro teve 2 médicos no Ministério da Saúde, 2 médicos. Ele viu que não dava certo, então ele conversou com o Pazuello e falou, olha, cara, o que eu estou precisando é o seguinte, alguém que assine pelo Ministério da Saúde. As ordens vão vir lá de cima. A única coisa que você vai ter que fazer é assinar. Se for cloroquina, aspirina, seja lá o que for, você só vai ter que falar e aspirar, tá bom? Aí assinar, tá bom, tá bom. O Pazuello não propôs a vacina chinesa sem anuência do Bolsonaro. Isso foi uma experiência para ver qual seria a reação do império. Só que o Bolsonaro chegar e propor a vacina chinesa poderia ter causado uma crise dele com Estados Unidos e Israel sem precedentes. O que ele fez? Vamos fazer um teste. Coloca o Pazuello para falar. Se der errado, eu vou deslegitimar a fala dele. Se der certo, a gente dá sequência. Provavelmente ele tomou um puxão de orelha do Império imediatamente após a fala do Pazuello, já estava tudo combinado, jogou a bomba nas costas do Pazuello, que assumiu tranquilamente, falando, foi mal aí, meu, falei sem pensar, desculpa, presidente, um fala e o outro obedece, simples assim. Mas não acreditem que o Pazuello tomou essa iniciativa. Os movimentos são friamente calculados. É ordem do Trump, então, pelo que você fala. O Trump é que está mandando no Bolsonaro, que por consequência manda no Pazuello na política de saúde do Brasil. Imagino eu que o Bolsonaro tenta governar. O Bolsonaro é a favor da vacina chinesa. Esse é o detalhe. Só não pode ser porque o Trump, não digo o Trump, mas os laboratórios dos Estados Unidos, obviamente o capital, o dinheiro que colocou o Bolsonaro no poder, é o dinheiro dos laboratórios, é o dinheiro da indústria farmacêutica. Esse pessoal que colocou, que pagou a campanha da mamadeira de piroca no Brasil, esse pessoal puxou a orelha do Bolsonaro quando o Pazuello falou sobre a compra da vacina chinesa. Simples assim. O que eles querem vender para o Brasil? A vacina chinesa, só que passando por eles. Eles compram da China por 10, revendem para o Brasil por 20, simples assim. Só que na hora que o Bolsonaro percebeu a possibilidade de comprar essa vacina, ele fez um teste. Vamos ver o tamanho da crise diplomática. Ele não poderia falar, porque ele não poderia voltar atrás. Então ele deu a ordem para o Pazuello, fala que vamos comprar doses da vacina chinesa, e vamos ver o que acontece. Chega o Pazuello, fala, toma uma lambada, do Bolsonaro vai tomar uma lambada dos laboratórios dos Estados Unidos, dos laboratórios de Israel, ele vai e fala, não, eu não tenho culpa disso não, foi o Pazuello, mas não há a menor probabilidade de um ministro que foi escolhido exatamente para obedecer o Bolsonaro ter tomado um protagonismo desse depois de ter visto 2 ministros caírem exatamente por terem tomado protagonismo. Foi friamente calculado. Isso foi uma experiência de tentativa do Bolsonaro de tomar alguma atitude sozinho, sem anuência dos Estados Unidos. E ficou provado. O Sérgio Notari está dizendo, foi um balão de ensaio, Estopa tem razão, Coraline Perazzoli também está te dando razão. E a Maria do Carmo Ferraz fala, deve ter sido acordado com o ministro a estratégia de negar a compra para desviar a atenção dos problemas da família. Léo, você acha que faltam 10 dias para a eleição nos Estados Unidos? Você acha que o Trump está rodando? Vamos nos livrar desse pesadelo? Livrar do pesadelo, não. Nós somos colônia dos Estados Unidos. A herança, ela fica com o herdeiro. O herdeiro não é o presidente. Nós somos colônia de banqueiros americanos, de grandes empresários americanos, e os políticos trabalham para esses banqueiros e esses empresários. O que nós podemos diminuir com a saída do Trump é essa cultura de radicalismo, de resolver tudo na ignorância, mas deixar de ser colônia dos Estados Unidos depende
primeiramente, que o Brasil consiga se ver como soberano. O que fez o Brasil voltar a ser colônia dos Estados Unidos é o nosso povo ter perdido o senso de soberania. O nosso povo perdeu a esperança, o nosso povo perdeu a crença nele mesmo, o nosso povo acha que precisa ser tutelado por uma nação maior, o nosso povo esqueceu a importância de crescimento econômico, crescimento industrial, redução da desigualdade social e passou a preocupar somente com o discurso de luta contra a corrupção e o discurso de luta contra o kit gay. Se o nosso povo não voltar a acreditar nele mesmo, ele continua sendo colônia dos Estados Unidos, ou seja, muda o vilão, mas não muda o pesadelo. Muda o penhasco que você está caindo no pesadelo, mas você continua caindo. Porque nós não somos propriedade do Trump. Nós somos propriedade dos grupos de poder dos Estados Unidos. Infelizmente. Seja, passa a ser só uma dominação. Passa a ser uma dominação mais sutil, sem ignorância, sem violência, sem estupidez. Seria isso? Pior, o Obama lançava bombas na Síria com um sorriso até aqui. Né? Ou seja, a violência pode ser ainda maior, só que não vista pelo mundo. O que é uma coisa ainda pior, porque quando os Estados Unidos têm um governante populista, um governante que transmite a ideia que ele é do bem, é mais fácil para esse governante convencer o resto do mundo que quem ele está atacando é o mal. Então, o Trump não conseguiu invadir a Venezuela, porque tudo que o Trump faz é questionável. Mas se fosse o Obama, ele já teria conseguido invadir a Venezuela, porque o Obama era do bem, entendeu? Então, o que eu imagino para os Estados Unidos é o seguinte, para o mundo inteiro, a melhor coisa para o resto do mundo é o Trump, porque tudo que o Trump faz é questionado. Se entra uma outra liderança nos Estados Unidos, ela vai ser menos questionada e vai ter muito mais liberdade de práticas imperialistas, de promoção de guerras. Obviamente, o meu pensamento ele vai totalmente ao contrário, porque as pessoas imaginam que o Trump seja a produção do Bolsonaro no Brasil, e não é. O que produz o Bolsonaro no Brasil é uma circunstância de banqueiros, uma circunstância de grupos de poder. Agora, quando o palhaço faz uma palhaçada que chama muita atenção, ele está sempre em evidência. Então, toda maldade que o Trump for fazer, ela vai ser acompanhada de perto. Vai invadir Venezuela? Está sendo acompanhado de perto. Vai fazer merda em outros países? Está sendo acompanhado de perto. O Obama não. O Obama explodia bombas para todo lado e ficava sorrindo para as pessoas sendo explodidas. Esse é o grande problema. Muito mais perigoso pelo que você fala. Agora, você tocou num ponto, Léo, essa questão do brasileiro perder a noção de soberania. Não sei se você soube dessa notícia de ontem, o Ernesto Araújo, diplomata, chanceler, né? É uma vergonha a gente falar que esse cara é o chanceler brasileiro, que ele está lá no Itamaraty. Ele foi numa formatura de alunos. Imagina, né? O cara sonha em entrar para o Itamaraty e fazer uma carreira diplomática no dia da formatura, no grande dia, ele tem que escutar uma palestra do Ernesto Araújo. Aí você sabe que esse foi meu sonho, por isso que eu comecei a estudar relações internacionais, né? Ainda bem que você escapou, né, Léo? Já pensou se você estivesse na formatura? Não, assim, era meu sonho ainda, eu continuava estudando para isso, mas agora só se for pela Itália, se tiver possibilidade de ser pela Itália, pelo Brasil não. O Itamaraty, eu acho que ele não vai conseguir limpar a sua reputação depois do Ernesto Araújo à frente do Itamaraty durante o tempo que eu tiver vida. Então, essa carreira eu já desisti dela. E aí o cara faz um discurso da fé cristã brasileira, ataca o João Cabral de Melo Neto, que era o patrono da turma, que por sinal foi diplomata também, né? E aí ele fala, olha, se nós somos um pária internacional, que bom, sejamos um pária. Quer dizer, sejamos o cocô do cavalo do bandido. É mais ou menos essa a diplomacia do Ernesto Araújo. O Brasil vem do Celso Amorim, que foi considerado pelas publicações internacionais como o melhor chanceler do mundo. E o Brasil vai, sob Bolsonaro, para o pior diplomata do mundo, que é o Ernesto Araújo. Isso é um consenso internacional. Não existe nenhum diplomata tão ridículo quanto o Ernesto Araújo, um cara que faz questão de ficar pendurado, né? Não vou falar para não ser deselegante, no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Léo, e aí? Tem salvação? Vamos falar desse Ernesto Araújo, já que a gente está encaminhando para o final e tem tudo a ver com o tema da soberania que você mencionou. O importante é a gente admitir que não existem idiotas no poder. O importante é a gente admitir que isso foi um evento marcado, combinado, processado e vitorioso.
O que nós estamos vivendo hoje no Brasil é a vitória de uma guerra híbrida dos Estados Unidos contra o Brasil, e essa guerra híbrida colocou brasileiros no Brasil para governarem, mas pros Estados Unidos. Então, quando a gente vê um Bolsonaro e um Guedes reduzindo o acesso do brasileiro ao consumo, a gente não pode pensar que eles estão errando, porque senão a gente imagina a possibilidade deles acertarem. Eles estão acertando, mas governando para o novo dono, que é os Estados Unidos. O Ernesto Araújo é a mesma coisa. Quando a gente percebe a política do Ernesto Araújo em relação aos Estados Unidos, a política de submissão, que é uma coisa completamente contrária à ideia de uma diplomacia, na ideia do Itamaraty, a ideia de soberania, resguardar interesses nacionais. O que a gente percebe é uma sucursal, obviamente, da diplomacia dos Estados Unidos que fala português. Então o Ernesto Araújo, ele não é um chanceler brasileiro. O Ernesto Araújo é um interventor dos Estados Unidos no Itamaraty. Assim como o Bolsonaro, ele não é um presidente do Brasil, o Guedes não é um ministro de Estado do Brasil. Essas pessoas são interventores de uma política dos Estados Unidos em um Brasil derrotado por uma guerra híbrida. Se a gente não enxergar o que aconteceu desde 2013 e acabou terminando com a derrubada da Dilma, como a vitória dos Estados Unidos contra o Brasil em uma nova modalidade de guerra, a gente vai continuar subestimando a guerra híbrida, a gente vai continuar subestimando o lawfare, a gente vai continuar tendo a falsa impressão que estamos vivendo um período democrático. E vamos continuar olhando esses elementos políticos como sendo políticos do Brasil. Não são políticos do Brasil. Ernesto Araújo não é um chanceler, ele é um interventor. O Guedes não é um ministro de Estado, ele é um interventor. O Bolsonaro não é o presidente, ele é um interventor. Se a gente continua enxergando como chanceler, ministro de Estado e presidente, a gente continua esperando que uma hora eles acertem. Mas eles não estão errando, eles estão acertando para quem eles trabalham, só que eles não trabalham para nós. Isso é o mais importante para que a população consiga perder a esperança de que um dia vai dar certo com essas pessoas lá. João Prota fala, de Celso Amorim e Ernesto Araújo, fomos do magnífico ao grotesco. O Brasil saiu, repito, do melhor chanceler do mundo para o pior diplomata do país. Do país não, do planeta, da humanidade. Tinha uma pergunta, acho que era a Sandra que estava perguntando, como é que a gente avaliaria, Léo, a presença do Rodrigo Maia hoje em São Paulo, numa coletiva do Dória apoiando a Coronavac. Você acha que já tem aí uma aliança... a direita, o que chamam de centro, já está se articulando para a candidatura Dória a presidente depois dessa questão da vacina chinesa? Rodrigo Maia e Dória estão selando essa aliança para tentar enfrentar o bolsonarismo? Pode ser que sim. Não para enfrentar o bolsonarismo. Hoje não interessa enfrentar o bolsonarismo, eles controlam o bolsonarismo. É muito importante que a gente não descole jamais o Rodrigo Maia do Bolsonaro. Isso é um erro muito grande. E eu falo e repito, nós estamos cometendo um seríssimo erro, que é sempre apontar para o Bolsonaro como sendo o realizador de todas essas desgraças, que na verdade deve ser, a desgraça que está acontecendo no Brasil deve ser colocada nas costas de mais de 100 pessoas. O Rodrigo Maia, obviamente, ele está articulando por poder, né, para, obviamente, conseguir tomar mais ainda o poder do Bolsonaro. Como que eles exercem o poder hoje? Através da chantagem. Eles querem exercer o poder diretamente e terem, obviamente, condições de colocar pessoas indicadas nos cargos públicos, que é a parte que eles não conseguiram ainda. Ou seja, eles conseguiram, né, uma beirada do poder do Bolsonaro e quase todo o controle sobre o governo federal através da chantagem. O que eles querem é chegar a 100%. Não há nenhum interesse em necessariamente derrubar o Bolsonaro. É só tomar o poder do Bolsonaro. Se tivesse interesse em derrubar o Bolsonaro, já tem pelo menos 100 motivos lícitos, nobres, para o impeachment contra o Bolsonaro. E a Câmara nem cogita a possibilidade de dar sequência num processo de impeachment contra o Bolsonaro. Porque para a Câmara dos Deputados, para o Senado, para algumas pessoas do Poder Judiciário, ou seja, para essas pessoas que estão chantageando o governo, Bolsonaro é o melhor governo de todos os tempos. O Bolsonaro só não presta para quem trabalha.
para quem está lá em cima especulando, para quem está desviando, para quem está roubando, é o melhor dos mundos. Então não há possibilidade de alguém querer a derrubada do Bolsonaro. Eles podem querer tomar ainda mais, que é tomar tudo que o Bolsonaro hoje controla, né? Tomar totalmente o poder. Mas derrubar o Bolsonaro é sonho de quem trabalha, que não é o caso do Rodrigo Maia. Essa notícia aqui, Léo. Maia chama Dória de amigo aliado e se põe à disposição para solucionar entrevero sobre a vacina. Bom, ainda em torno da vacina, o ex-presidente Lula pediu o impeachment do Bolsonaro, dizendo, olha, o Bolsonaro está negando ao povo brasileiro o direito à vacinação, e a gente viu várias pessoas, assim, do Partido dos Trabalhadores apoiando essa posição do Dória em relação à vacina chinesa. Foi o caso do Haddad, do Lula, né? Na verdade, não a posição do Dória, né? Mas e vários governadores, são mais de 14 governadores, enfim, defendendo a compra da vacina chinesa pelo Estado para que ela seja colocada no SUS. Você acha que o Lula acerta ao pedir o impeachment do Bolsonaro a partir dessa polêmica ou não, Léo? Eu acho que falar do impeachment do Bolsonaro todos os dias pode ser uma coisa que vai aos poucos fragilizando a ideia do impeachment do Bolsonaro. Porque qual que é o problema? O Bolsonaro pode matar toda a população brasileira, que ele não vai sofrer um processo de impeachment enquanto ele estiver distribuindo dinheiro para os deputados. Então, não interessa quantas pessoas vão morrer. O que acontece no Brasil hoje nós não temos uma percepção pública a respeito do que está acontecendo, do que é a realidade do Brasil, e quem controla a opinião no Brasil ainda acha que teve uma vantagem votando no Bolsonaro. O Lula falar isso é importante, porque aos poucos vai alertando as pessoas. Ele fala do impeachment, mas na verdade a mensagem que ele está passando Bolsonaro está evitando que a população brasileira tenha acesso à vacina. Então a comunicação dele é assertiva, porque a palavra impeachment chama atenção e dentro dessa frase ele leva a mensagem mais importante, que é o Bolsonaro está evitando que o brasileiro tenha acesso à vacina. O impeachment, por causa disso, ele é inviável, até porque o Bolsonaro ele pode alegar que não tem certeza que a vacina funciona, mas uma coisa que seria muito viável na comunicação do campo progressista hoje seria criar uma estratégia de segmentação para mostrar para a classe média como ela está perdendo, porque o grande problema é que ainda existe uma ideia que só o pobre está perdendo, e no Brasil não existe pobre. Inclusive no livro Comunicação Política, a gente chama isso de um referente sem objeto. Não existe mais pobre. Ninguém se identifica como pobre. Então a gente precisa ter um discurso voltado aos empresários, voltado à classe média, para mostrar para eles como eles estão perdendo. E entendendo que eles são egoístas. Eles não se preocupam com os animais que estão morrendo na Amazônia, no Pantanal. Eles não se preocupam com o próximo que está se ferrando. Eles precisam entender como eles estão perdendo. Então essa que seria, na minha opinião, a comunicação mais importante desse momento. Para o empresário entender como adiar a compra da vacina pode fazer ele perder dinheiro. Ele se preocupa. Tem muita gente no Brasil, o eleitor do Bolsonaro, Léo, ele se preocupa muito mais com o prejuízo que ele toma por causa da Covid do que se a mãe dele ou o filho dele vai morrer. Porque uma pessoa capaz de votar no Bolsonaro, ele não pode ter amor ao próximo. Então, lógico, estou falando do núcleo radical do bolsonarismo. Então ele precisa entender que ele está tomando prejuízo. Você tem que dizer exatamente isso. Enquanto o Bolsonaro atrapalhar com essa questão da vacina, a economia não vai voltar como antes, você vai ganhar menos dinheiro, você vai continuar perdendo dinheiro. Quer dizer, você que é egoísta, bolsonarista, então apoie a vacinação porque vai fazer bem para o seu bolso. Tem que ser claro, né, Léo? Exatamente. Assim, tem que falar com o egoísta da forma que o egoísta entende. Parar de tentar conversar com os egoístas com o mesmo discurso que você fala com os trabalhadores. É diferente. O egoísta, ele acha que ele é o bambambam e que ele está indo bem. Fala, não, cara, você não está indo bem. Olha, o seu dinheiro comprava mais antes. Tá vendo? Você está perdendo, sua empresa não está vendendo. E quando o povo não tiver vacinado, por mais que permita a volta do comércio, as pessoas estão com medo de voltar. Então você está perdendo. Vamos fazer pressão para ter essa vacina aí. Conversar com o egoísta da forma que o egoísta entende. Léo, bom, a gente está chegando ao fim aqui. Hoje eu vou fazer um apelo especial. Falta muito pouco para a gente chegar aos 600 mil inscritos. A gente já está com 599.850, se eu não me engano. Faltam 150.
Então, vou pedir um esforço especial para todo mundo que puder vir, se inscreva no canal da TV 247 no YouTube. Depois a gente parte para a meta dos 700 mil inscritos aqui. Quero fazer um apelo para quem puder ser assinante ou membro, assinante brasil247.com/apoio ou membro aqui no YouTube, e desejar a você um ótimo fim de semana, que a gente possa aí ter um fim de semana de paz, né, de tranquilidade, que as pessoas possam se divertir um pouco, apesar de tudo, né, Léo? Pois é, aos poucos as pessoas estão voltando à felicidade, a coisa está começando. Eu não sei se é porque as pessoas estão aceitando esse novo Brasil, mas a felicidade está voltando aos pouquinhos, sim. E vamos tentar curtir o final de semana sem lembrar que o Bolsonaro existe, né? É melhor, né? Melhor. Lembrando que o Trump cai daqui a 10 dias, quem sabe o Bolsonaro caia logo depois, também pode ser. Ou perca a sustentação, fique menos, enfim, né? Ostensivamente funcionário do governo dos Estados Unidos, né? Tem que fazer. O que mais importante, que caia logo a pandemia, que venha a vacina e caia de vez dessa pandemia, que a vida volte ao normal. E vamos torcer pela inteligência do povo brasileiro, né? Se tiver que. Não ore pela saúde do povo brasileiro, porque senão pode ser um povo muito saudável, indo para as ruas para poder lutar contra o kit gay. Ore pela inteligência do povo brasileiro. A saúde vem depois. Com isso. O Jeff pergunta sobre amanhã, sim, no Bom Dia, amanhã, 9h30 da manhã, a gente tem feito lives antes da eleição dos Estados Unidos. Obrigado a todos, grande abraço, daqui a pouco tem mais programa, bom, já deve estar com programação ao vivo, deixa eu ver o que está rolando agora, nesse instante, que a programação da TV 247, assim, não para, Léo. Então aqui, ó, 16 horas, Mais Mulheres, Ângela Guimarães, Divanei de Basílio, Silvia Ferraro e Idinara Siqueira, 5 horas, Ferrez em Construção, entrevistando Márcio Luiz de Souza, ex-pastor e fundador do Projeto Vulcão, 6h30, boa noite. Depois o programa especial sobre a eleição nos Estados Unidos, depois o dia em 20 minutos. Valeu, Léo, grande abraço a você, muito obrigado, bom fim de semana. Valeu, pessoal, e eu queria convidar vocês para curtirem o canal da Luísa Estopa, é só pesquisar a Luísa Estopa aí, estão fazendo uns videozinhos com ela, e mais tarde esse vídeo vai reprisar no canal Leonardo Estopa. Então, muito obrigado, e até mais. Grande abraço. Valeu, gente.